Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para a nossa última aula da turma de número 5, a última aula da disciplina de Teologia Sistemática 2. Eu errei o frame aqui, muitos framezinhos aqui, mas eu vou ficar sem ele aqui nesse momento, depois na hora da aula eu coloco. Sejam todos bem-vindos, essa é a nossa última aula. Uma jornada que começou há mais de 12 meses. Eu nem recordo a data da nossa primeira aula. Alguém lembra? Eu ando com tanta coisa aqui. Deixa eu ver se eu resgato a nossa primeira aula. Deixa eu ver aqui. Quem lembra? Alguém lembra assim de cabeça? Eu sei que tem uma turma mais afiada aí, minha cabeça tá com tanta coisa que eu vou contar pra vocês assim, ó. Tem sido difícil armazenar tanta informação. Deixa eu ajustar aqui, só um pouquinho, tá? Fazer um ajuste, um pequeno ajuste, um minutinho aí. Essa é a nossa disciplina de Teologia Sistemática 2, 19 de abril. Obrigado, Sandra. Sistemática. Tem que até anotar isso, né? Pra botar no certificado. Deixa eu anotar aqui. Turma 4, 19 de abril a 20 de julho. Já éramos para ter encerrado, né? Mas a rotina de plantação de igreja tem sido cada vez mais frenética. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Então, realmente, assim, não tem sido um grande desafio para mim. 2022, 2023, grandes desafios mesmo. Mas o Senhor tem dado graça. O Senhor tem dado graça, as coisas vão acontecendo. E eu quero, desde já, manifestar aqui toda a minha gratidão por vocês. Alguns pude conhecer por intermédio desta turma. A gente vai ter um momento juntos ainda, que vai ser a formatura, tá? Vai ser dia 13 de agosto. Vai dar tempo de vocês terminarem a avaliação, vai dar tempo de vocês preencherem o formulário do certificado, vai dar tempo da gente fazer alguns ajustes aí. Dia 13, já gravem bem aí, dia 13 de agosto, 20 horas, a formatura da turma 4, tá? 13 de agosto, 20 horas, formatura da turma 4. Agora sim, tá o framezinho aí. Deixa eu botar aí os comentários, ver quem chegou por aqui. Daniela. Ué, por que o comentário não foi? Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um pouquinho. Deixa eu ver se agora vai. Só um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar o comentário na tela aqui. Tem algum erro aqui na minha... Deixa eu ver. Agora sim. Tava escondido o comentário. Ajustar aqui. Daniela, a paz a todos. Coração apertado, última aula. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Também ao pastor, muito obrigado. Sandra Regina, boa noite. Ana Bruno, boa noite, a paz do Senhor. Emocionada aqui com a última aula. Verdade, vocês persistiram, chegaram, né? Isso é maravilhoso. Boa noite, Neuzedir. Boa noite, Verônica. Deus muito grato a Deus. O pastor nem acredito que consegui. Olha que coisa linda. Vamos que vamos. Só apareci porque torço por vocês. Estarei na formatura de todos. Rose. Concordo. Última palavra. Já estou com saudade. Obrigado, Ivone. Obrigado. Chegamos na reta final. Só tenho a agradecer, pastor, por cada disciplina. Eu vou fazer algo. Eu não anunciei para ninguém ainda, tá? O senhor falou comigo
A gente vai retomar alguns cursos, que é o TPT 2.0. Vamos retomar o bacharelado aí. Mas eu vou fazer o compilado de todos os e-books e a gente vai lançar um livro do Teologia para Todos. Tá? Vamos fazer algo bem legal aí. Já está pronto, material pronto. Vou fazer alguns ajustes, dar uma escrita mais popular ainda. E vamos aqui fazer um trabalho bem legal, porque o Teologia para Todos não pode parar, né? Edson, quem mais está por aqui? Vamos lá, deixa eu ver. Sandra Regina, estou com meu coração transbordando de alegria. Baixei tudo para o meu PC para assistir, porque estou fazendo pós na leitura da Bíblia. É isso aí. Você que é da turma 4, pode estar junto conosco lá na leitura da Bíblia. Se não começou, comece no dia 1º lá. Tem muita coisa boa acontecendo por lá. Marilene, boa noite. É imensurável o aprendizado que tivemos, abriu a mente e o coração. Final do curso com gosto quero mais. Amém. Shirley, boa noite. A Ana Bruna escrever agora. Ia ser dia 7, mas dia 7. Deixa eu só confirmar aqui. Ó. Dia 7, 24, 10, 11. Dia 7, eu anunciei dia 7, mas dia 7 eu encerro. Dia 7. Dia 7. Dia 7 é segunda-feira? Deixa eu ver aqui. Vai ser dia 14 a formatura, não é dia 13, tá? Dia 14. 14 de agosto, uma segunda-feira. Uma segunda depois do dia 7, porque dia 7 eu encerro a segunda turma da Escola de Fundamentos aqui na igreja. E aí eu não posso, tá? Dia 7 eu tenho que encerrar a outra turma que é da Escola de Fundamentos. E aí a nossa formatura será no dia 14. Aí dá tempo de vocês realizarem a primeira chamada, a segunda chamada, eu encerro, né, as avaliações, fecho os certificados também, com os nomes certinhos. E aí dia 14 dá um tempo bem, bom tempo para que eu encerre todos os materiais da turma, tá? Deixa eu ver quem mais por aqui. Elisete, paz e graça. Muito feliz, agradecida a Deus. Que bom. Quem mais por aqui? Roberta, Neide. Já quero o livro. Que bom, gente. Que maravilha. Nossa pós na leitura vai até o dia 31 de dezembro, exatamente. Já temos, olha só, lá na leitura da Bíblia, nós já estamos com 430 horas. Se eu estou me sentindo melhor, sim, estou melhor, graças a Deus, bem melhor do que ontem e do que hoje de manhã. Boa noite, foi muito bom, foi bom participar do curso, muito aprendizado. Legal, Geraldo. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Gente, eu só tenho a agradecer. Não esqueça de deixar o like, né? Deixa o seu like, compartilhe. É importantíssimo aí para que a gente avance, que o canal cresça cada vez mais, né? E aí a gente... o canal cresce... Deixa eu só ver um negócio aqui. 4,42. O canal cresce e mais pessoas são alcançadas. Talvez nem todos saibam aqui, mas é por intermédio da sua curtida, é por intermédio do seu comentário que o canal acaba sendo monetizado. E essa monetização tem permitido ao Teologia para Todos manter, né, desde o início de julho, nós já firmamos o compromisso com o pastor Paulino e a igreja de Lubango, na Angola. Então, a ideia inicial era que nós pudéssemos pagar o aluguel lá, mas já estamos, além do aluguel, mandando uma ajuda para o nosso pastor lá, e graças a Deus, e pela ajuda de vocês, temos conseguido. Então, cada vez que você curte, cada vez que você comenta, cada vez que você se torna um membro do canal Teologia para Todos, você ajuda
nesse processo de nós alcançarmos. Certo? Alguns recados antes de nós irmos para a aula. Seguinte. Eu até amanhã disponibilizo o link, ainda hoje, vou ver se eu consigo fazer ainda hoje, tá? Disponibilizar o link tanto da avaliação dessa disciplina, quanto o link do formulário do certificado, tá? Vou colocar lá para vocês o link do formulário para que vocês preencham os dados de vocês para o certificado e para que vocês também realizem a última avaliação do Teologia para Todos. E não esqueçam, gravem aí, dia 14 de agosto, a nossa formatura e fechando em definitivo a turma 4 do Teologia para Todos. Gente, foi uma jornada longa, foi uma jornada de muitos desafios, para mim principalmente, né? A turma 3 e a turma 4, um grande desafio por causa dos meus compromissos. Está sendo assim com a turma 5, que eu retomo amanhã. Mas muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela perseverança, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por acreditarem nesse trabalho e espero que seja só um começo de uma grande jornada de vocês, mergulhando, desejando, buscando o Senhor e a sua palavra cada vez mais. Busquem, mergulhem, desejem, porque é maravilhoso o estudo da palavra de Deus. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Gratidão imensa do meu coração. Realmente foi uma jornada magnífica e espero que vocês realmente tenham gostado. Fica aqui o meu agradecimento, fica aqui o meu convite para acompanhar os outros projetos. Eu sei que é bem difícil. Hoje a Bíblia toda em um ano tem tomado boa parte do meu tempo disponível. Toma bastante tempo. Cada live tem sido 2 horas e meia, mais preparo. Não é muito fácil, não. Mas o Senhor tem dado graça. Muito obrigado por tudo. Nos vemos nessa aula aqui. Né? Ela é a continuidade da aula passada, que, né, eu tenho tido a necessidade de botar gravado aqui, né? Até porque os compromissos estão batendo no mesmo horário, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um pouquinho. Mas eu sou muito grato pela vida de todos vocês. Diz a Ilane, vamos conseguir receber impressos diplomas? Sim, tem um procedimento lá. Essa é a última turma dos diplomas impressos que eu disponibilizo também, porque também toma tempo, né? E aí as coisas acabam se acumulando também. Eu não quero prometer nada que eu não consiga cumprir aí. Certo, gente? Vamos para a aula de hoje. E aí, mais uma vez, minha gratidão imensa e espero vocês na nossa formatura dia 14 de agosto. Deus abençoe a todos, fiquem com a aula. Tchau, tchau. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, a última aula da disciplina de Teologia Sistemática 2. Que Deus abençoe a cada um de vocês, alunos da turma 3. Vamos lá? Boa noite aí, quem está chegando. Deixa eu ver quem está por aqui. Simone, Vera, boa noite. José Antônio, boa noite. Rose, boa noite. Irmã Eronita, Deus abençoe. Oi, Marinês, paz, tudo bem?
Estamos aí no finalzinho. Vamos lá, vamos... Opa, deu um problema aqui. Deixa eu ajustar melhor aqui a minha imagem. Vamos lá, vamos chegando aí, finalzinho, né, da turma 3. Contagem regressiva. Depois desta, nós teremos aí 5 ou 6 aulas e concluiremos essa turma 3 aí. Certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje vamos falar sobre eclesiologia. É a última doutrina deste e-book, desta disciplina. Aula de número 5, né? Deixa eu dar mais um bom dia quem apareceu por aqui. Maria Aparecida. Que Deus te abençoe. Qual página que nós paramos? Deixa eu ver aqui. Resgatando. Não esqueça de deixar o seu like. Seu like é fundamental para o canal Teologia para Todos. Se você, de alguma forma, quer agradecer o meu trabalho aqui, o esforço, né? Você pode, então, fazer isso. Deixa o seu like e depois também retorne para cá e comente. É muito importante para o canal esses 2 passos. Curtir o vídeo e depois que o vídeo, a aula finalizada, você comentar também. Como é que está o som aí? Tá legal? Digam para mim aí se o som tá tranquilo, tudo certinho. Deixa eu só fazer um último ajuste aqui. Eu tive um problema no meu navegador e por algum motivo eu vou ter que abrir uma outra janela aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Outro recadinho, na verdade, alguns recados, né? Outro recado eu sei que você, aluno da turma 3, está aí em vias de encerrar, né? Alguns, né, continuarão estudando comigo, outros não, mas uma forma de você abençoar esse canal se tornando um membro dele. Então, considere se tornar um membro do canal Teologia para Todos. De certa forma, estaremos aí crescendo com o seu auxílio. E isso é muito importante para o canal, tá bom? Deixa eu só preparar o meu slide aqui. Outro recado importante. Ainda hoje eu disponibilizo o link da avaliação. Vou disponibilizar ainda hoje, tá? O link da avaliação dessa disciplina e também vou disponibilizar o e-book da última disciplina, que é escatologia, tá? Escatologia. Então não esqueçam que estaremos aí estudando nessa última disciplina a escatologia e aí sim encaminhando o nosso curso para o final, né? O final do nosso curso, nessa longa jornada que tivemos por aqui, né? Quero desde já sempre agradecer aí a compreensão, o carinho, tudo aquilo que vocês sempre, de certa forma, realizaram aqui juntamente comigo. É uma jornada que foi longa, mas o Senhor nos abençoou de uma forma poderosa. Então, só posso deixar aqui meu agradecimento a todos vocês. Certo? Deixa eu só ajustar aqui que está dando um problema na tela. Olha só. Agora vai. Desconfigurado ali. Certo? Então, bom fim, boa noite. Vera Bruneri, tudo ok com o som? Mário também. Marinês, não tem como terminar o curso e deixar de estudar, mas tem uns que acabam dando outras prioridades na vida e vão optando por outras coisas. Um recado também importante, né? Se preparem, escatologia é uma matéria maravilhosa. Verdade. Densa. Realmente bem densa. Então vamos lá. Já tem gente da turma 3 que está na turma 5? É mesmo? Não sabia.
Que legal, bênção, bênção. É muito bom a gente continuar estudando junto. Legal isso. Muito legal. Estamos na página de número 60. Hoje vamos falar de eclesiologia, tá? Um tema muito importante. Você precisa... Ronaldo também está chegando por aqui. Graça e paz, Ronaldo. Deus te abençoe, meu irmão. Deixa eu só fazer mais uns ajustes, gente. E aí a gente começa a aula de hoje. Tá? Ok, tudo prontinho. Deixa eu botar os comentários numa outra tela aqui também. Daí eu não me perco com os slides aqui, os comentários. É muita coisa. É o slide, é o comentário, é a imagem que vai para vocês aí. Então precisa ter tudo bem organizado na tela, que senão o negócio não é fácil. Bora lá então. Deixa eu jogar aqui meu slide na tela. Ok. Mais um ajuste ainda que eu perdi aqui. Um minuto só, tá? Que é o ajuste da câmera da tela do slide aí. Porque o slide está configurado de outro jeito. Aí ele fica também com a minha câmera também desconfigurada. Porque eu tenho dois perfis para vídeos aqui no YouTube, né? Tenho da Bíblia e tenho do Teologia para Todos. E aí eu preciso fazer sempre uns ajustezinhos aqui para poder as coisas funcionarem bem. Certo? Então, olha só. A penúltima doutrina dentro da sistematização da teologia, na verdade, né? Até porque nós já vimos o estudo dos anjos, o estudo do homem, do pecado, da salvação e agora da igreja, certo? Eclésia, né? Alguns vão dizer que eclésia é chamados para fora, outros vão dizer que é chamados para governar. O fato é que eclésia era uma assembleia de decisão, certo? O termo grego já utilizado antes do surgimento da igreja, tá? Ali no período socrático, aquele período dos filósofos gregos, era uma assembleia para decidir, uma reunião para se decidir. Ainda também chamado de Assembleia Popular. Essa era a ideia de eclésia. Então, a eclesiologia é o estudo da igreja. Então, a eclésia vai aparecer quando Cristo vai dizer, naquele diálogo com Pedro, ele fala, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16, e sobre esta pedra edificarei minha eclésia. Primeira menção de eclésia dentro do texto neotestamentário, tá? Isso é importante. Na nossa língua, né, ou melhor, vamos dizer aqui no popular crentez, tá? No popular crentez, igreja, ela tem vários significados, tá? Primeiro a gente tem que separar alguma coisa. Deixa eu voltar para a tela cheia que fica melhor, tá? Primeiro a gente tem que separar o que é igreja visível de igreja invisível. Quando nós falamos igreja, tá? Lá na página de número 60, eu estou falando lá sobre a doutrina da igreja, tá? Então, olha só, existe na Bíblia apenas um povo de Deus ou dois povos? Existe o povo do Antigo Testamento, que era Israel, né? E no Novo Testamento, a igreja. Então, do ponto de vista, olha só, do ponto de vista dispensacionalista, que adota como norma
uma interpretação da Bíblia onde igreja e Israel são vistos como dois povos distintos, com profecias diferentes associadas a cada um deles. Então, o modelo dispensacionalista separa os povos, né? Já se nós olharmos que igreja, por exemplo, vai ter igreja, na palavra igreja, vamos ter o início em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, batiza os crentes e forma a partir dali o povo de Cristo, tá? Nós vamos ter uma mistura entre judeus e gentios, tá? Então, a igreja não é só formada por gentios, tá? A igreja, ela é formada por judeus e gentios logo no início, né? É claro que hoje boa parte dos judeus são chamados, dos judeus que creem em Jesus, são chamados de judeus messiânicos, tá? Mas quando a gente fala de igreja, ela pode significar, ela tem vários significados, né? Tecnicamente chamados para governar, chamados para fora, chamados para decidir, assembleia popular, assembleia de decisão, tá? Mas nós temos uma igreja invisível, que é a igreja universal de Cristo, tá? Que é a igreja no seu sentido de catolicidade, tá? Não é uma igreja católica no sentido da denominação, tá? Mas é católica no sentido da sua universalidade, ou seja, crentes de todas as eras que creram em Cristo Jesus, né? Que confiaram, professaram a Cristo como seu Senhor, tá? E aí nós temos então uma igreja invisível, ou igreja universal. Agora, a igreja institucional, visível, que é formada por denominações, congregações, aí a igreja tem uma variedade no nome, né? Igreja pode ser uma denominação, igreja pode ser uma congregação de um bairro, igreja pode ser um grupo local. Então, existe a diferença entre igreja universal e igreja local. E ainda na página de número 60, eu trago o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Tá? Então, olha só. Igreja universal refere-se à totalidade dos crentes do mundo, independentemente de qual denominação que eles frequentam. Todos os que depositam sua confiança pessoal em Cristo fazem parte deste corpo universal, unidos pelo mesmo Espírito Santo e tendo Cristo como cabeça, tá? Agora, por outro lado, esses membros se reúnem localmente para cultuar, né, em grupos denominados comumente como igrejas locais. Então, você, no seu bairro, na sua cidade, você vai numa igreja, você é uma igreja local juntamente com os irmãos daquela localidade, tá? E Paulo menciona ambos os grupos quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, o seguinte, olha só, preste atenção. A igreja de Deus que está em Corinto. Que igreja é essa de Deus que está em Corinto? A igreja local. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em
todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja universal. Tá? Olha que coisa interessantíssima que nós estamos vendo aqui. O próprio texto bíblico falando e dando a diferença entre igreja local e igreja universal. Teríamos um terceiro conceito que poderia ser a igreja institucional, aquela que demanda as obrigações civis, estatuto, CNPJ, alvará, né, o cumprimento de toda a legislação no que tange ao registro e abertura de uma pessoa jurídica como igreja. Tá? Então é um outro assunto. A gente não trata muito aqui disso dentro da própria eclesiologia, porque nós estamos preocupados aqui em falar da estrutura eclesiástica da própria igreja. Tá? E aí, isso é muito importante de você entender. Outro ponto importante é quem é essa pedra da igreja. Se Jesus vai dizer, Mateus 16, 18, que ele edificaria a sua igreja sobre uma pedra, a pergunta é, quem é a pedra? Que pedra é essa? Jesus usa duas palavras gregas distintas, mas muito parecidas. Petros, que é o nome de Pedro, sendo uma palavra masculina, que significa pedregulho, né? Cascalho, até mesmo rocha também. Mas Petra é a segunda palavra que ele utiliza, que vai significar rocha, rochedo. Então Jesus estava dizendo, olha, tu és pedra, mas é sobre a rocha que eu vou edificar a igreja. Existem três interpretações para esse texto. Primeiro, que Pedro é a rocha sobre a qual Jesus edificaria a igreja, entendimento da igreja católica apostólica romana. Segundo entendimento, Jesus é a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Então, boa parte dos cristãos protestantes compreendem desta forma. E terceiro, né, que a declaração anterior de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, é a rocha, ou seja, a igreja ser edificada sobre o fundamento desta verdade. Que a segunda e a terceira poderiam estar aí em sincronia. Então a primeira posição é defendida pela Igreja Católica e usada para argumentar, por exemplo, que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Tá? A segunda é coerente com passagens bíblicas, mas não reflete uma leitura natural. Já a terceira, sim, é a mais popular no meio protestante e usada e usa a diferença do gênero das duas palavras para distinguir o nome de Pedro da sua declaração. Tá? Então, nós, como igreja, estamos edificados em Cristo. Agora, até porque Cristo é principal, né? Principal não é Pedro, tá? Principal não é Pedro. Principal é Cristo. Tudo é sobre Cristo. Agora, presta atenção numa coisa. Para que igreja? Qual o propósito da igreja? A gente vive num período muito turbulento. A pandemia fez isso, né? A pandemia fez com que as pessoas desigrejassem. Eu conheço muita gente que desigrejou durante a pandemia. Muitas pessoas. Né? O próprio surgimento da Palavra da Vida, né? Se você ainda não viu alguns vídeos que estão aqui no canal, ele se dá justamente por causa deste desigrejamento. Né? O ministério ao qual pertencíamos tinha 2 igrejas na cidade de Lajeado e no mês fechou uma. A pandemia começou início de março, né? Março de 2020. Agosto de 2020, a primeira igreja foi fechada. Setembro de 2020, a segunda igreja foi fechada. Por N questões que não cabem aqui. Mas,
por essas N questões, nós decidimos que, né, já havia um volume muito grande de desigrejados, vamos cultuar o Senhor em casa, e a partir dali surge a palavra da vida, né? Mas qual é o propósito da igreja? Por que nós precisamos, embora, e o que eu estava querendo falar antes era isso, que há um movimento de desigrejados muito grande. Claro, ninguém tem dados reais, mas se estima que haja 2 ou até 3 igrejas fora. No sentido de, tem um povo que se reúne, sei lá, vamos lá, tem 10 mil crentes numa cidade. Deve ter mais uns 20 a 30 mil que já foram e que não querem saber mais, né? Assim, somando toda uma cidade, um exemplo, todo um exemplo aqui, né? Mas existe um volume muito grande de crentes que estão lá fora e que não pertencem mais e não querem pertencer. Por vários motivos, alguns por motivos equivocados, por achar uma desculpa, querer uma desculpa para não congregar mais, né? E aí estamos cheios de pessoas assim que querem dar uma desculpa para não congregar mais, né? A Patrícia lembra que começou no dia 26 de fevereiro, mas eu acho que o processo mesmo de mais intenso foi no início de março, né? Eu me lembro que eu estava com uma viagem marcada para 12 ou 13 de março, acabei não viajando. Foi justamente naquele... e até foi uma questão marcante, né? Porque a véspera dessa viagem, eu ia visitar minha irmã, foi o último jogo, que foi Grenal, que o Grenal mobiliza o estado inteiro do Rio Grande do Sul, né? Até os crentes ficam bem empolgados aí. E eu me lembro que foi a última partida no Brasil com público. Tá? Então a gente estava indo viajar, porque o voo partia de Florianópolis. Eu fui de carro até Florianópolis com meu pai foi para lá, visitou minha irmã, e ele foi para ficar 2 meses lá, acabou ficando 5 meses, né? Eu ia ficar 10 ou 12 dias, não me lembro bem. Ainda bem que eu não fui, porque eu ia ficar lá, né? Ia ficar trancado lá. Então... E ficou marcado, porque eu lembro que as notícias estavam pipocando ainda. Né? Então isso foi no início de março. E aí surgiu a palavra da vida no meio da pandemia. A igreja nasce no meio da pandemia. E aí eu sempre digo... a Simone dizendo, conheço uma igreja que fechou na pandemia. A igreja era enorme. Olha que interessante isso, né? A igreja era enorme. Conheço uma igreja que fechou na pandemia. A igreja a qual pertencia, 2 fecharam no meio da pandemia. E aí eu disse, poxa, estou numa cidade, né? A sede era na cidade do lado. A cidade que eu moro, a igreja perdeu o propósito. O que eu vou fazer? Eu não... Né? Por questões financeiras, né? Eram mais questões financeiras. E até foi uma prova, porque quando a gente começa a plantação da Palavra da Vida, a gente conduziu 2 plantações. Né? Iniciamos em novembro de 2020, pandemia parecia que ia arrefecer, né? Em janeiro de 2021, nós iniciamos a plantação de outra igreja aqui mesmo na cidade também. E aí dá aquele boom da pandemia, que eu acho que foi o período mais drástico, que foi 2021. Aqui o Rio Grande do Sul ficou debaixo de um sistema de bandeiras, e quando tinha bandeira preta era só culto online. Nós iniciamos em janeiro de 2021, a igreja que eu pastoreio hoje, porque a primeira já está com outro pastor, né? Consagramos e colocamos lá. Iniciamos em janeiro, março fechamos as portas e começamos a só transmitir cultos online, para voltar somente em maio. Então foi um grande desafio, né? Um grande desafio. Olha só que coisa impressionante. A minha igreja, tínhamos 4.500 membros, só a metade voltou. Que coisa impressionante. Impressionante. E esse relato não é só aqui, tá? Isso é generalizado. É um relato generalizado.
Claro, nós não sentimos isso porque nós nascemos no meio da pandemia, né? Aí eu pergunto algo que é muito importante. Qual é o propósito da igreja? A igreja tem que propósito? Qual é a ideia da igreja? Que propósito a igreja tem? Por que a igreja existe? Por que a igreja ela foi plantada? A igreja tem qual o objetivo, né? A gente pode dizer que assim como a lei de Moisés, olha só, legal. Vocês querem contribuir? Vão botando aí. Tá? Eu vou botando nos comentários aqui. Essa é uma disciplina que eu gosto de falar muito, tá? Ao invés de ler, de ficar olhando os slides. Eu tenho os slides que depois a gente vai passar. Mas eu gosto. Esse texto do e-book, para mim, aqui, que a gente estruturou no e-book, é o meu chão, assim, que eu amo falar, porque igreja é algo que realmente a gente precisa, de uma certa forma, entender o propósito todo, né? Está vindo uma água aqui para me socorrer. Obrigado, amor. Olha só. Então, qual é o propósito da igreja? O Bonfim coloca: glorificar a Deus, edificar os crentes, evangelizar os perdidos. Sensacional. No e-book eu coloquei assim, que a gente poderia resumir em 2 mandamentos: amar a Deus, tá? Acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e isso inclui a grande comissão de ir e fazer discípulos. Então, de uma forma mais detalhada, é claro que alguns procuram dividir, né, as ações da igreja em um conjunto de áreas ministeriais, e justamente serve até para poder aquilo que o próprio Bonfim colocou ali, que é a edificação dos crentes, né? Olha que coisa interessante esse depoimento aqui, da Vilma. Deixa eu ajustar aqui. Eu estou bem confuso aqui hoje com as telinhas aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, só arrumar, porque aí eu consigo trabalhar melhor aqui. Só um pouquinho. Onde é que tá? Vilma. Não vai caber todo o comentário dela aí, mas eu já vou botar. Olha só. O que ela diz? Pastor, eu ainda estou desigrejada, igreja física, por motivo de saúde. Mas glória a Deus pela palavra da vida que encontrei no Instagram. Não fiquei sem igreja. Tu é membro. Se tu membro, né? Se tu está por questão de saúde, pode me considerar teu pastor aí. Tá bom, Vilma? Então, olha que interessante isso. Vão colocando aí o que vocês acham, tá? Em relação à igreja. Então, olha só que coisa interessante. A igreja, gente, ela existe para proclamar o evangelho, tá? A igreja, a principal tarefa da igreja é proclamar o evangelho. É a principal. Eu digo sempre alerto os irmãos aqui. A gente pode fazer de tudo, tá? A gente pode criar um mercado solidário, a gente pode ter um brechó solidário, a gente pode... eu tenho aqui um casal fantástico que já está... ela é médica, já está atendendo as pessoas da igreja. A gente vai... O meu futuro gabinete, que a frase é melhor, o meu ex-futuro gabinete, né, vai virar um consultório. Ele nem chegou a virar um gabinete propriamente dito, né? Então, meu ex-futuro gabinete pastoral vai virar um consultório, e ali nós teremos pessoas sendo atendidas. Tudo isso queima no meu coração, mas eu sempre digo para os irmãos: se nós não proclamarmos o evangelho, de nada adianta. A igreja está aqui para proclamar as boas novas de Cristo. Este é o papel principal da igreja. Proclamação das boas novas.
Claro que a igreja institucional, a igreja que serve, que edifica os irmãos, ela tem lá a sua área de adoração, ela tem lá a sua área de evangelismo, ela tem a área de serviço, ela tem a área de comunhão, ela tem o ensino, tá? Que visa facilitar a vida, o dia a dia da igreja. O mais importante de tudo isso é permanecer fiel a toda a revelação do Novo Testamento sobre a igreja. E aí tem um texto magnífico, que é Atos capítulo 2, verso 40 a 47, que diz: E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que trecho maravilhoso, tá? Olha tudo que a gente enxerga aqui: evangelismo, separação do mundo, batismo, ensino, comunhão, ceia, oração, temor de Deus, milagre, caridade, adoração. Fazendo isso, a igreja será o bom perfume de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra. Que maravilha, né, gente? É algo assim extraordinário. É extraordinário. Tá? O que é a igreja, tá? É algo assim... entender o propósito da igreja. Entender por que ela existe. Né? Entender que ela faz parte do reino de Deus. Que ela tem uma missão a cumprir na terra. E esta missão, ela serve justamente para que a igreja contribua para o plano de Deus. É demais, né? É algo maravilhoso, tá? Algo realmente maravilhoso, tá? Deixa eu só ajustar o meu slide aqui, porque eu quero falar. Opa, só um minutinho, tá? O que aconteceu aqui? Só um pouquinho. Um minutinho, tá, gente? Só preciso fazer um ajuste no slide aqui que deu uma desconfigurada. Fazia tempo que eu não dava essa aula, né? E aí eu acabei, de certa forma, não observando aí o meu slide. Então só preciso fazer um pequeno ajuste aqui, tá? Pequeno ajuste. Eu quero falar agora de um ponto muito importante dentro da eclesiologia, que é o que nós chamamos de ordenanças. Está lá no final da página de número 62. 62, tá? Legal a contribuição que vocês estão dando aí, tá? Ó, Vera, né? Fazer o ID do Senhor. Na pandemia, meu pastor começou a fazer o culto pelo Google Meet. Para a glória de Deus, uma família inteira foi... Olha que bênção isso. Olha que maravilha. Sim, com lágrimas nesse momento. Que bom. Eu estou aqui... Eu sempre digo para os irmãos, né? A gente tem... Nosso papel é fazer com que as pessoas
sejam flechas nas mãos do Senhor, né? Então a gente está aqui para impulsionar, para ajudar, para fazer o que for preciso para que as pessoas realmente consigam servir a Deus da forma mais pura possível, da forma mais certa possível em relação ao Evangelho. Então esse é meu papel, né? Eu entendo assim, meu papel é impulsionar pessoas. Já consegui ajustar aqui um minutinho. Lá na página de número 62, a gente vai falar de um ponto muito importante, tá? Chamado ordenanças. Tradicionalmente, aqui tem um ponto muito interessante. Deixa eu só ver aqui, finalizar essa parte dos comentários, a gente já vai. A pandemia serviu para saber quem são os verdadeiros cristãos, quem são os verdadeiros servos de Deus nessa crise sanitária de pandemia. Os covardes e medrosos desistiram da guerra. Uma igreja que busca apaixonadamente a glória de Deus irá de igual modo ter uma forte ênfase. Exatamente. Eu tenho falado para os irmãos aqui, cuidado com os de dentro e buscar os de fora, né? Tanto que nós vamos ter amanhã, por exemplo, uma das atividades mais prazerosas para mim, que é o Integra, que é um programa de ensino para os novos membros. A gente recebe eles falando um pouquinho sobre a palavra da vida, né? Comissão evangelística, articulada pelo próprio Jesus. Eu ouvi essa palavra da minha pastora que os covardes e medrosos existiram. Fiquei muito triste porque meu esposo ainda não é cristão, não queria que eu fosse na igreja. Mas graças a Deus já estou congregando naquele momento da pandemia, preferi não ter contendas em casa. Agiu bem, tá? Bom, vamos falar de um ponto muito importante. Tradicionalmente, as igrejas evangélicas têm reconhecido duas cerimônias principais que Jesus ordenou à igreja: batismo e ceia. Algumas consideram o lava-pés como uma ordenança, né? Mas você não vai ver igrejas tradicionais, igrejas protestantes e até pentecostais, assim, com uma teologia mais robusta, considerando o lava-pés como uma ordenança, tá? Então, o que são as ordenanças? Tá? Quando falamos de ordenanças, que também são chamados, principalmente pelas igrejas tradicionais, reformadas, de sacramento da igreja, primeiro a gente precisa entender a diferença de sacramento para ordenança. Tá? Sacramento é um ritual que transmite a graça salvífica de Deus, não apenas como ritual simbólico. Graça, nesse sentido, pode-se quase definir como uma substância a ser medida ou parcelada, tá? Ordenança comunica de forma contrária que a graça não é substância, mas uma disposição de relação entre Deus e o homem. Calbart, né, o famoso teólogo suíço, ele usa o termo graça é o relacionamento de Deus com um homem que não admite concessão. Tá? Então, a ordenança, portanto, não é salvífica, enquanto que o sacramento é considerado como um ritual que contribui para ou confere a salvação. Então, há de se entender que o sacramento depende mais do caráter da autoridade do oficiante, né? E aí tem textos de Paulo que vão falar sobre isso. Nós entendemos que há duas ordenanças da parte de Jesus que a igreja deve continuar fazendo. Que ordenanças são essas? Está lá na página de número 63. Primeiro, o batismo.
O que diz Mateus 28, 19? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordem, tá? Batismo é uma doutrina que causa uma enorme divisão, muito grande, tá? O batismo tem uma discussão gigantesca em torno dele, por causa da sua fórmula. A discussão está: que fórmula é a fórmula correta para batizar? Pode parecer algo simplório, tá? Mas aí, na história da igreja, nós vamos lembrar que existiram guerras por causa do formulismo do batismo. Olha só, existiram guerras na história da igreja por causa... Pessoas foram mortas pelo simples fato de não concordarem com o formulismo do batismo. Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente já passou, né, sobre esse assunto em História da Igreja. Tá? Teve uma revolta no século XVI, tá? Da relação dos anabatistas, né? Então a gente lembra que a reforma protestante teve uma série de revoltas ali dentro, tá? Um dos primeiros movimentos de tensão dentro da própria reforma, e foi provocado até pelas ideias de Lutero, foram a chamada Revolta dos Cavaleiros e a Revolta dos Camponeses, que tinha, além da adequação à posição reformista, uma orientação ali anabatista. Então, o anabatismo foi uma seita que tinha como principal característica a rejeição do batismo em idade infantil. Tá? Então, a principal proposta anabatista consistia no quê? Na reivindicação de modo igualitarista da era apostólica. Tá? E aí, né, por exemplo, no ano de 1522, os cavaleiros organizaram uma revolta contra a alta nobreza, o clero, inspirados em Lutero e no anabatismo. Tá? E o principal líder do movimento anabatista foi o alemão Thomas Müntzer. Foi um seguidor radical de Lutero, e aí se desenrolou numa revolta camponesa ultra radical, né? E até o movimento anabatista ele acabou depois duramente perseguido pela nobreza alemã e resultando na morte de milhares de adeptos, inclusive a morte de Müntzer, que foi decapitado. Então, a discussão em torno do modelo de batismo já matou muita gente. Para vocês terem uma ideia, né? O livro O Rastro de Sangue, do Dr. James Carroll, fala que cerca de 50 milhões de pessoas foram mortas por divergências por causa do batismo. Tá? Que loucura, né, gente? Uma ordenança de Jesus, os homens enlouqueceram. Apesar de ser uma ordenança clara, algumas igrejas ignoram essa prática como uma igreja de linha hiperdispensacionalista que considera que era apenas uma ordenança para os primeiros anos da igreja. Então, qual é o significado do batismo? Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 6, verso de número 4. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Fica melhor. É mais interessante. Deixa eu botar o texto na tela. E fica mais interessante para nós aqui. Romanos, capítulo 6, verso de número 4. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui, gente.
Só um pouquinho, tá? Um minutinho. Um minuto. Tá quase. Ai, ai. Só um pouquinho. O texto já vai para a tela. Aí, ó. Olha o que diz o texto, tá? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha que coisa magnífica esse texto aqui. Então, o batismo, né, tem um significado. Para que serve o batismo na água? Ele é um símbolo de nossa identificação com a morte de Cristo. Ok? É um símbolo para identificação, tá? É isso. Não esqueçam que esse é um símbolo. Ok? Como ele deve ser feito? E aí que entrou, então, toda essa discussão. Lá na página de número 63. Primeiro, vamos voltar para o texto bíblico. Mateus 28, 19. Deixa eu jogar aqui na tela de novo para você. Mateus 28, verso de número 19. Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que texto magnífico. Como deve ser feito o batismo? Ele deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existem 3 práticas de batismo que são realizadas pelas igrejas cristãs atualmente. Vamos entender quais são. Primeiro, chamada de aspersão. Uma pequena quantidade de água respingada ou borrifada sobre a pessoa. É a forma praticada pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Presbiteriana, por exemplo. Eu já vou voltar no assunto da aspersão, tá? Segundo, a efusão ou afusão. Uma grande quantidade de água é derramada sobre a pessoa. É a forma mais praticada pelos Amish e os menonitas conservadores. As igrejas cristãs, na sua maioria, ou elas fazem a aspersão ou a imersão. A pessoa é mergulhada totalmente na água, né? É a forma praticada pela Igreja Batista, a Assembleia de Deus, todas as igrejas pentecostais e até mesmo, né, adventistas, que nós abriríamos espaço e chamaríamos de uma igreja pseudo-cristã. Pseudo-cristã, tá? Por que eu disse que ia voltar para a aspersão? Eu creio e pratico o batismo por imersão. Mas isto não significa que eu não pratique o batismo por aspersão. Para mim, a questão toda não está na fórmula, né? No método, mas sim na fórmula, tá? A fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De acordo com a situação, né? Preferencialmente e periodicamente, batizamos em imersão. Tá? Mas eu já tive caso de uma pessoa conhecedora da palavra que adoeceu, ficou hospitalizada e queria ser batizada, mas não tinha como sair do hospital. O que eu fiz? Fiz batismo por aspersão. Tá? Então batizei por aspersão. Não é uma prática que eu faço
com frequência, mas é uma prática que, dependendo da situação, irei praticar. Por quê? Porque a palavra grega baptizo, significa mergulhar, submergir ou lavar, né? Dando o significado de lavar, né? É óbvio que a imersão ou a aspersão não lava ninguém, está molhando, tá? Então, como Jesus foi batizado no Jordão, provavelmente tratava-se de um batismo por imersão. E esta forma, sim, ela ilustra, é a que melhor das três ilustra o batismo como um sepultamento, como a morte do velho homem e a ressurreição do crente para uma nova vida, de acordo com Romanos 6,4 que eu acabei de ler, tá? Defensores da aspersão e da efusão, eles afirmam que o batismo por imersão é inadequado, porque nem sempre vai ter um rio, não vai ter lago, o batistério, e dificilmente pode ser ministrado a pessoas muito idosas, né? Mas aí cada caso é um caso. Eu já vi gente também, já vi absurdos de pessoas falarem que batismo por imersão só é válido se feito em água corrente. É mais aqueles dogmas criados aí, né, pelo neopentecostalismo de achar que somente água corrente vai... Porque aí a água tem que levar o pecado. Olha a sandice, né? É cada loucura. Agora, um ponto importante sobre o batismo, até eu botei pergunta aqui. Batizar... William Lima, ele diz... batizar bebês é pecado? A gente estaria até pulando um pouquinho o assunto aqui. Deixa eu ver se ele está no e-book. Acho que eu tinha colocado. Vamos lá. Além do método, as igrejas adotam uma outra forma de categorizar, que seria o chamado pedobatismo ou credobatismo. Qual é a diferença? Tá? Pedobatismo, né, e ali está na página 64 sobre isso. Por exemplo, na Igreja Católica, o novo nascimento é efetuado pelo sacramento do batismo. A Igreja Católica não chama batismo de ordenança, ela chama de sacramento. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? O batismo é um deles, tá? Então eles eles praticam melhor o pedobatismo, isto é, batismo infantil. Então, para o católico romano, sacramento é um ritual que tem o poder de conceder bênçãos, independente da fé da pessoa. Tá? Já para o protestantismo, o batismo, o novo nascimento, é somente pela fé. Existem algumas igrejas reformadas que praticam, como é o caso da própria igreja presbiteriana, que pratica o pedobatismo, mas por outro motivo. Eles comparam o batismo do Novo Testamento com a circuncisão do Velho Testamento. Tá? Os israelitas deviam circuncidar os seus filhos ao 8º dia. 8º dia de vida. Então, como símbolo de pureza espiritual, da descendência de Abraão, né, no Novo Testamento seria então o batismo. Então a igreja presbiteriana batiza crianças alegando esse modelo, tá? Os metodistas também, né? Então olha só, alegando que o símbolo visível da circuncisão é o batismo da circuncisão de Cristo, é o batismo nas águas, tá? E aí alguém pode me responder, olha, o que é certo?
É o pedobatismo ou a que a gente chama de credobatismo? Credobatismo é quando eu batizo a pessoa pelo exercício da fé. Tá? Um exemplo é o eunuco da rainha de Candace quando encontra-se com Felipe. Felipe pergunta: entendes tu o que lês? Estou lendo, mas não estou entendendo nada. Felipe acompanha, discipula. O camarada vê um pouco de água ali e diz: o que me impede de ser batizado? Estou crendo. Então, olha que interessante. As igrejas que adotam o credobatismo, não o pedobatismo. Pedobatismo é aquela ideia, né, ou da Igreja Católica de exercer o sacramento, ou das igrejas protestantes que batizam crianças, dizendo que há uma tipologia espiritual, uma simbologia espiritual, comparando com a circuncisão do Antigo Testamento. Já os que batizam pelo credo, pela confissão de fé, nós aqui fazemos isso, né? Boa parte, grande parte das igrejas protestantes fazem isso, tá? Adeptas do credo batismo batizam crendo que a pessoa, melhor dizendo, batizam pela confissão de fé daquela pessoa. A pessoa confessa que crê e ela é batizada. Até porque o texto de Marcos 16 vai dizer: quem crer e for batizado. Claro que batismo não é uma condição para salvação. Deixa eu botar o texto lá. Olha só. Um minuto. Aqui está. Preste atenção com detalhes nesse texto aqui. O que o texto vai dizer? Quem crer e for batizado será salvo. Condição para ser salvo: crer e ser batizado. Tá? No sentido de que o batismo é a tipologia, é o que materializa, ou melhor, o que externa esse crer. Tá? Mas a condenação não tem o não batizar. Olha só o que diz a segunda parte do texto. Porém, quem não crer será condenado. O texto não está afirmando que quem não for batizado será condenado. O texto está afirmando que quem não crer. Então, aqui nós podemos supor que há uma fórmula que é crer e ser batizado, porque é uma confissão, mas para ser condenado, bastava não crer. Então não precisaria a ideia de, olha, não foi batizado, não vai ser salvo. Daqui a pouco pega alguém que está no hospital, num leito de hospital, está crendo ali, né? E quem disse que ela não será salva? Claro que perdeu a possibilidade em vida de glorificar a Deus com a sua própria vida, de viver uma vida para Deus, né? Mas isso não significa que ela não vai ser salva. Ok? Os unicistas batizam somente em nome de Jesus, e esse até é um dos batismos que a gente rebatiza. Tá? Não tem costume de rebatizar. Rebatizamos unicistas, testemunhas de Jeová e adventistas. Tá? Claro, católicos pela questão de o batismo ser pedo, e aqui a gente utiliza, né, crer no batismo como uma confissão pública. Então, também estaria nesse processo de um rebatismo. Mas, eu era da igreja A, lá eles faziam por imersão, mas era uma igreja neopentecostal. Posso me batizar aqui que não é?
não tem porquê, não tem necessidade de rebatizar, né? Não há necessidade nenhuma. Mas batismos como dos Testemunhos de Jeová, dos próprios Adventistas e de Unicistas, né? As igrejas, as tradições cristãs entendem que não é um batismo de acordo com a fórmula, né, bíblica, certo? A Patrícia dizendo que no hospital seu pai também foi batizada com a aspersão, tá? O que Pedro afirma é que o João Batista pregava correto? Aqui. Tá? Na verdade, o ladrão da cruz não foi batizado, né? Então pode ver que esse texto se confirma justamente nesse apontamento que o William está fazendo aqui. O texto é claro, mas quem não crer, ele creu. Creu e inaugurou o paraíso ainda, né? Com Cristo. Adiante. Página de número 65, nós vamos falar sobre a ceia. Então, a igreja crer em duas ordenanças, batismo e ceia. E aí tem o texto de 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente, depois de cear, né, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha só que texto magnífico, né? Todas as vezes que beberdes em memória de mim. A outra ordenança, então, que Jesus deixa para a igreja é a ceia, também chamada de comunhão ou ainda de Eucaristia por alguns, né? Então, o que é a ceia? A ceia é a simbologia, tá? Simbologia do corpo e do sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Olha que coisa interessante. Tá? Corpo e do sangue de Cristo. Simbologia. Alguém vai perguntar: a ceia é necessária para a salvação? A Igreja Católica determina também a ceia como um sacramento à manutenção da vida espiritual, tá? Tanto que a palavra missa significa uma ordem de despedida, né, para os que não irão participar da ceia. Então, segundo eles, a Eucaristia, que é a ação de graças, nela ocorre um dos pontos que Lutero combateu, que era a chamada transubstanciação. O que é isso? Para a Igreja Católica, quando ela oferece ali para que o participante esteja na Eucaristia, ela vai dizer que na garganta do fiel a hóstia se transubstancia, ou seja, se torna em substância no corpo de Cristo. É um sacrifício que se repete a cada missa. Aí tem um texto que está em Hebreus 9, 28. Lutero combateu isso, tá? Hebreus 9, 28. Mas ele também deu criou um conceito menos piorado. Tá? Hebreus 9, 28. Deixa eu achar aqui. Deixa eu botar o texto na tela aí para você. Onde é que tá? Aqui. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então a Igreja Católica, quando ela crer na transubstanciação, ela está dizendo que a cada momento Cristo está sendo sacrificado ali, né? Já, olha que coisa interessante, né?
a maioria dos reformadores, que eram padres, que eram monges, como o caso do próprio Lutero, teve dificuldade, né, para se afastar do conceito romano da transubstanciação, dizendo que ao participar da hóstia, sim, né, aquele momento ele se tornava o corpo de Cristo realmente ali dentro da garganta. Existe um questionamento que às vezes a gente faz, por que na Eucaristia católica não há participação por parte dos fiéis no cálice, né? Porque alguns entendem, né? Nem os padres conseguem até dizer isso, virou uma tradição, mas em épocas de guerra os padres gostavam muito de um vinho e não queriam dividir, então épocas de guerra havia escassez de vinho. Então a escassez de vinho fez com que a Eucaristia somente o padre tomasse do vinho e não os fiéis, com a ideia de, né, não faltar vinho para a Eucaristia. Aí só o padre começou a participar do corpo e do sangue. Lutero concebeu a ideia da consubstanciação, diferente da trans. A consubstanciação era a presença de Cristo nos elementos, é como se fosse uma água em uma esponja. Está presente em todo lugar, né? Mas não é a mesma substância que a esponja. Então, olha só, quando você pega uma esponja e coloca água, a água toma conta de tudo. Mas a água é uma coisa, a esponja é outra. Na ideia católica, aqui, né, digamos que fosse vinho, o vinho se tornaria sangue de Cristo quando fosse ingerido. Eu vi já conheço um camarada que se intitula apóstolo que diz isso, que a igreja está tomando o sangue de Cristo. Ideia católica, né? Na ideia de Lutero era o seguinte: o vinho continua vinho, mas ele recebe o sangue. Ou o pão continua pão, mas é como se ele tivesse a presença de Cristo no elemento, tá? A presença de Cristo. Calvino dizia que o pão era apenas o símbolo do corpo e, né, não havia nenhuma transubstanciação, muito menos consubstanciação. Cristo estava presente espiritualmente na ceia, tá? Já Zwinglio adotou a posição defendida pelos batistas, onde os elementos apenas são símbolos para o memorial do corpo e do sangue. Tá? O fato é que a ceia é uma proclamação do Evangelho até que Jesus volte. Fazer isto em memória de mim. Pois todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eu me arrepio com esse texto. Glória a Deus. Pelo sangue de Cristo. John Piper, ele tenta defender uma posição reformada da ceia. Ele diz que quem come e bebe na ceia participa do corpo de Cristo espiritualmente. Pela fé, são nutridos espiritualmente daquilo que Jesus conquistou. Quando você come e bebe, sua fé deve alcançar tudo o que Jesus conquistou. É um pouco complicada, mas é uma situação, é um texto, né, que precisaria de uma aula para poder explicar isso. Mas é um texto interessante. Não é só um simbolismo, mas Jesus está né? É a mesa de Cristo. É a mesa do Senhor. Né? É a mesa dele. Então, claro que a cerimônia não te faz mais espiritual, a cerimônia não te faz mais santo, a cerimônia não perdoa o pecado, mas é a mesa de Cristo. Foi para isso que ele morreu. Disse, olha, tomai e comei, e este é meu corpo.
Né? Tomar e comer é meu corpo. Agora, quando a ceia deve ser celebrada? Não tem uma regra, gente. A igreja primitiva celebrava provavelmente todos os domingos. Alguns até dizem que diariamente, sempre que eles se reuniam, tá? Não tem. A maioria das igrejas evangélicas pratica uma vez ao mês. Meu desejo é um dia estabelecer aqui na Palavra da Vida o seguinte: todos os domingos termos ceia, né? Ainda vai demorar um pouco, não é o momento, mas eu quero ceia para mim, porque ceia é parte do nosso, faz parte do nosso culto, né? Cultuar a Jesus participando da ceia é magnífico, é lindo, é maravilhoso. Quem pode participar? Essa pergunta é tão complicada. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 10:16? Olha só. 1 Coríntios 10:16. Onde é que está? Deixa eu botar o texto na tela aí. Diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Quem pode participar da ceia? Crianças podem participar da ceia. Não batizados podem participar da ceia. Cada igreja adota uma regra, né? Só participa do pão quem já é pão. Ou seja, quem está no corpo de Cristo. Quem está em comunhão com Ele. Presta atenção. Quem está em comunhão com Ele. Nós adotamos aqui, a gente não tem batismo todo mês. A gente realiza 3 a 4 batismos por mês. Mas nós chegamos a uma conclusão assim, que cada caso é um caso. Tem uma pessoa que congrega com a gente, que ela não é batizada ainda. Mas ela olha, eu gostaria que todos os membros fossem engajados com um engajamento igual dela. Ela não é batizada ainda. Ela está em comunhão com Cristo, ela entendeu, ela está esperando, né, um momento. Eu não posso dizer para ela, não tome a ceia. O que eu digo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Quem come e bebe dignamente, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Tá? Crianças. Nós chegamos à conclusão aqui porque alguns membros vieram de algumas igrejas que permitiam que as crianças participassem da ceia. Outros eram mais taxativos. O que eu fiz? Levamos o assunto para o presbitério. E aí? Vamos discutir. Passamos uma reunião inteira discutindo uns prós, outros contra. Chegamos à seguinte conclusão: quem decidirá se a criança participa é o pai e a mãe, que terá condições de dizer se a criança já está em comunhão com Cristo ou não, se aquilo ela entende ou não. Se a gente batiza a partir dos 12 anos, então tem 10, tem 11, pode participar da ceia, é o pai e a mãe que vai decidir. Tá? A mesa do pai, a mesa de Cristo, a mesa de todos. Eu não digo quem participa e quem não participa, eu não quero cair neste erro. Tá? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Certo? Como deve participar? Examinando, né? Como eu já falei. Examinando. Então, o ritual da ceia não produz bênção,
Mas um coração contrito e sincero pode ser abençoado neste momento. Da mesma forma como um coração profano e que não discerne o corpo de Cristo pode ser causa de juízo divino. Né? Não porque o pão é sagrado, porque o vinho é sagrado, mas pelo que eles simbolizam. O juízo de Deus pode vir sobre uma pessoa que debocha de qualquer elemento de adoração, sobretudo em relação à cruz de Cristo. Tá? Sobretudo em relação à cruz de Cristo. Olha a importância disso, né? Certo? Aqui batizamos com 12, mas passa por 2 meses de preparo. A gente tem uma escola agora que a gente está estabelecendo para dos 9 aos 12. E esse é a preparação de 3 anos. A gente chama de catecismo. Não, alguém pode achar que catecismo é coisa de igreja católica, né? Não, as igrejas tradicionais, reformadas, faziam catecismo, que é uma forma de fundamentar. Então, dos 9 aos 12 nós fundamentamos, aos 12 está pronto para ser batizado. Tá? Página de número 67, a gente vai ver um pouquinho sobre o governo da igreja. Né? Existem vários governos de tipo da igreja. A gente tem o hierárquico, né? Que é uma forma baseada no conceito de sucessão apostólica. Tá? Daí dentro do hierárquico tem o chamado governo papal e o governo episcopal. Tá? Nesse modelo hierárquico, a igreja católica, né, tem o governo papal, ou seja, é uma sucessão, tem uma autoridade suprema e tem sucessões. Tá? E tem o governo episcopal, onde a igreja é governada por bispos. Tá? É muito usado pela igreja anglicana, pela igreja luterana, pela igreja metodista. Existe o modelo presbiteriano ou federativo, ou seja, cada igreja local elege um grupo de anciãos para representá-la. Estes formam a seção da igreja, que é composta, né, por esses homens que governam, e aí tem o presbitério. Tá? A gente aqui adota um modelo muito parecido com esse chamado de presbiteriano. Não que a igreja seja presbiteriana. Tá? A gente tem um presbitério, né? Eu sou o pastor sênior, sou o líder desse presbitério. Né? A igreja passa por uma assembleia geral a cada 2 anos e a cada 2 anos uma chapa, né? Pode-se ter uma única chapa ou mais de uma chapa. Tá? Se tiver mais de uma chapa, é a assembleia que vota. Né? Assim como pode ter chapa única, ou seja, a igreja pode dizer, não, nós queremos que o pastor sênior continue sendo pastor, certo? Ou eu poderia dizer, olha, daqui a 2 anos eu quero passar o bastão, então vamos preparar a sucessão, né? Pode acontecer isso também. Porque a igreja não é minha, né, gente? Eu não sou dono dela. Sou o plantador, mas não sou o dono. E tem um modelo chamado congregacional, ou ainda democrático. O governo da igreja está nas mãos dos próprios membros. A igreja luterana é assim, né? A igreja luterana tem um modelo até muito bacana em relação a algumas coisas. O pastor é funcionário. Eles abrem editais e o pastor que cumpre as características do edital pode se candidatar, mas ele só cuida das questões espirituais. Perdão. Toda a parte financeira, administrativa, não está na mão dele. Tá? Não está na mão dele. Tem um chamado de um... É um concílio, né, de leigos, né, de membros que acabam decidindo muitas coisas. Ok? E aí tem um ponto que é muito discutido dentro da eclesiologia, que são as mulheres na igreja. Né?
a ordenação de mulheres como pastoras tem sido muito discutida dentro do meio batista. E tem até tentativas no meio presbiteriano, mas o meio presbiteriano é mais rígido, né? Ele não... dificilmente esse movimento vai passar lá. Já a igreja luterana tem aí muitas mulheres como pastoras, né? Igreja quadrangular também. Sei que vocês devem estar curiosos sobre a minha posição, né? É uma pergunta que surge com muita frequência nas minhas caixinhas de perguntas. Eu adoto a seguinte posição. Primeiro, a Igreja Palavra da Vida não ordena mulheres como pastoras. Tá? Não ordena por nós termos uma posição assim, como a igreja surgiu. Não surgiu? Surgiu como a igreja? Na minha casa, aqui do lado, na salinha do lado. Minha esposa nunca foi ordenada pastora. Então, e ela não se intitula pastora. Então nós não tínhamos a necessidade de pastora. Né? E aí a gente, porque ela não é pastora, a gente não ordenou nenhuma pastora. Tá? A gente teve uma ordenação só na história da igreja. A igreja tem 2 anos só, né? Mas aí a gente se posicionou dessa forma. Olha, biblicamente falando e, né, dogmamente falando, né, nós não precisamos. Não significa que as mulheres não ministram, não significa que as mulheres não lideram, nada disso. Mas entendemos que mulheres não seriam ordenadas aqui. Segundo ponto, e esse é o mais importante para mim, eu não estou a caça às bruxas de mulheres pastoras. Tá? Eu, por exemplo, participo do conselho de pastores aqui da cidade e no conselho de pastores tem mulheres pastoras. E eu chamo de pastora sem problema nenhum. Né? Não vejo... A eclesiologia que nós adotamos não fere e não será ferida se a eclesiologia da igreja ao lado tem pastora. Cada um na sua. Tá? A gente não fica aqui na caça de... Né, como tem grupos aí de meninos, né, que ficam... me mostra um texto onde tem ordenação de pastoras e ficam... Né, Jesus na sua oração sacerdotal, ele disse para que todos sejam um. Né? Então tem coisas que... E aí tem 2 posições que se dividem. Né? Tem a posição complementarista, que entende que a mulher complementa o homem, e tem aquela ideia do igualitarismo, tá? A posição igualitária. Enquanto que a posição complementarista afirma que o homem e a mulher não são iguais em todos os papéis e ministérios na igreja, mas se complementam, né? Baseado nos textos de Paulo lá, que fala para as mulheres ficarem caladas. Os igualitaristas, né, apresentam o texto lá de Gálatas, por exemplo, dizendo o seguinte: olha, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, os igualitaristas dizem que na igreja de Deus não existe diferença entre macho e fêmea, tá? É isso. Certo? É esse o ponto importante que a gente precisa compreender, né? Deixa eu só fazer um negocinho rapidinho. Bem, aí falamos sobre isso, como a igreja ministra, tá? Tem alguns pontos bem importantes. Na verdade, 2 pontos importantes para a gente encerrar essa disciplina. Primeiro, dons do Espírito. Tá? Como a igreja ministra. Dons do Espírito a gente já falou bastante até lá na pneumatologia também, né? Aí o seguinte... Eu até vou reformular para a próxima turma, porque aqui eu coloquei 2 listas.
Patrícia, isso mesmo, né? A Patrícia está colocando aqui que as mulheres foram muito importantes para o ministério de Jesus, né? De novo, eu não fico, né? Não entro nessa discussão besta assim de né? Mulher não pode ser pastora. Aqui a gente adotou por causa da necessidade que se tinha, né? Até porque assim, a gente entende o seguinte: a primeira necessidade de chamado, né? Não é porque minha esposa vai ser pastora também. E não é porque não é pastora que não pastoreia, né? Título por título, nem eu gostaria de carregar título, para ser bem sincero, né? Às vezes isso mais prejudica do que agrega, né? Segrega. Já disse para os irmãos, né? Se daqui a pouco a gente pensar, olha, vamos sacar esse negócio de nome de pastor, né? Sei lá. Desnecessário, nós não estamos aqui por isso, tá? É claro que a herança, né? Herança eclesiástica que a gente vai vindo de outras tradições cristãs, mas não é porque não tem um nome pastora que não vai poder servir, não vai poder ser edificante na vida de alguém, nada disso. Mas o que eu queria falar aqui agora sobre dons é da necessidade de nós entendermos 3 listas de dons. Aqui nós temos praticamente 2, né? Os dons do Espírito, tá? Palavra de conhecimento, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas, interpretação, e os dons de serviço, tá? Que é ensino, exortação, doação, liderança, misericórdia, evangelismo, ajuda e administração. Tá? Tem uma terceira lista, que é a lista dos dons ministeriais que estão em Efésios. Então são 3 listas. Eu até comecei uma série aqui semana passada sobre dons, né? Ontem falamos sobre os dons de servir, que está em Romanos 12:6. Tá? Quais são os dons de servir? Ensinar, exortar, doar, liderar, exercer a misericórdia, ajudar, administrar. Isso são dons de serviço. Ou seja, quando a igreja exerce esses dons, ela se edifica, ela se cuida. Os dons do Espírito também servem para edificação, né? E os dons ministeriais também auxiliam a fundamentação da igreja, que são os dons que estão lá em Efésios 4:11. E ele vos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores e outros para evangelistas, né? A fim do quê? Da edificação do corpo de Cristo. Tá? E por último, a questão da disciplina. Eu vejo que são 2 calcanhares de Aquiles aqui que a igreja tem, um em relação aos dons e o outro em relação à disciplina, no sentido de que a igreja tem falhado no processo de disciplina. O propósito da disciplina não é expor. O propósito da disciplina é para que a igreja seja santificada e apresentada naquele dia sem mácula, sem ruga. Então todas as atividades da igreja deveriam também visar esse alvo, incluindo a disciplina. Deve produzir caráter santo naquele que é disciplinado. Qual é o parâmetro para a disciplina? Tá? Mateus capítulo 18. Primeiro passo, repreensão particular. Aqui é genérico, tá? Porque casos de estupro, violência, abuso, né? Abuso de poder. Aí tem um livro, poxa, não tá aqui. Tem um outro aqui que eu tô lendo também, que é Teologia Pastoral, Martin Butzer. Ele é um livro bem antigo, ele é um livro a primeira publicação lá pelo século XVI, e eu estou lendo um capítulo justamente que ele está desdobrando Ezequiel 34, né? Fantástico, fantástico. Dizendo, o cerne da mensagem é: pastorei as ovelhinhas de Jesus.
Mas tem um outro livro que eu estou lendo, que é a Igreja Chamada Tove, que fala justamente dos abusos, né, de poder, dos abusos sexuais que grandes pastores acabaram empunhando em membros, principalmente sexo feminino, né, abuso de poder, pessoas que acabam, de certa forma, estando acima do bem e do mal, né, e para alguns casos, não se adota Mateus 18. Abuso, violência doméstica, crimes, tá? Não se adota Mateus 18. Mateus 18 é para aquela correção, aquele ato falho, né? Olha, primeiro passo, repreende particularmente, tá? Segundo passo, ele não se arrependeu, chama uma comissão, chama uma testemunha, 2, 3 testemunhas. Terceiro passo, não se arrependeu ainda, chama na assembleia, diante de toda a congregação. E aí, irmão, vai te arrepender ou não vai? Quarto passo, se ele passou pelos 3 passos e mesmo assim não se arrependeu, exclusão, irmão. Tchau e bênção. Tá? Paulo vai dizer que o excluído tem que ser tratado como gentil e publicano, né? Como os judeus tratariam um gentil e publicano. Significa que ele não tem nem que sentar na mesa. Não tem nem que sentar na mesa junto. Ah, não dá para sentar na mesa. A coisa é grave. Gravíssima. Tá? Por quê? Porque os objetivos da disciplina são 3. Restaurar o irmão à comunhão plena com Deus e com a igreja. Remover o fermento, isto é, proteger os outros irmãos da má influência e corrigir erros doutrinários. Tá? Então Mateus 18 dá um bom exemplo, né? Quem é que tem que ser disciplinado? Um irmão que é surpreendido pelo pecado, um irmão que anda desordenadamente, um falso mestre, pessoas facciosas, um presbítero que é acusado, né? E aí o tratamento do presbítero acusado é público, repreensão pública, tá? Repreensão pública. Agora, se o pecado é um crime, um escândalo, algumas coisas precisam ser mais, né? Casos como esse, né? Existe aí no HBO Max, existem séries aí que mostram grandes escândalos de grandes igrejas em que as pessoas foram acobertando. Isso cria um sistema que destrói pessoas. Então a igreja ela tem que ser saudável, a igreja precisa ser uma comunidade, óbvio, de pecadores, mas pecadores regenerados. Certo? Este é o propósito da igreja. Ok, gente? Eu sou da cidade da Igreja Luterana, que Lutero, a Reforma Protestante, como eu sou da Nova Friburgo. Ah, que legal. Deixa eu ver outros comentários aqui. Ah, da ceia, né? Na minha igreja é no primeiro domingo. O que mais? Se tivermos contendo com algum irmão, exatamente, ceia para isso. Aqui batizamos... Ah, já tinha lido da Patrícia, né? Já tinha lido. O que mais? Tá muito séria essa falta de obediência. Falta de disciplina. A falta de disciplina corrompe a igreja. Né? Não podem nem dizimar, ofertar. Ou contender. Tem gente que faz obediência. Amém, gente? Chegamos ao final da penúltima disciplina. Eu disponibilizo ainda hoje no Telegram o link da disciplina de escatologia bíblica. A última disciplina da turma 3. Então, encerraremos a nossa turma. Oi, meu amor. Quer dar um oi pro pessoal? Sim. Dá um oi pro pessoal, então. Oi, pessoal. Dá um oi. Quem que tu vai falar? Não sei. Vai cantar? O Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus é amor. Sim. Então me dá um beijo. Vai cantar alguma coisa?
Canta aí, então. 3 palavrinhas. Ó, eu aprendi de cor. Ó, Deus é amor. Lá, 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 lá. Que legal. Quero ficar aqui, pai. Quer ficar? Ah, mas a gente já tá terminando, pode ficar. Vamos ver se alguém vai mandar coraçãozinhos pra ti. Vamos. Vamos ver? Pai, Ó, a Magda. Oi, linda Esther. O que tu tem na mão? massinha. Massinha. Essa mocinha gosta de massinha. Sim, É, Teté? Porque eu sou Teté. Tu é Teté? Olha a Marinês mandando coraçãozinho pra ti. Olha que bonitinho aquele coraçãozinho. Obrigada, Marinês. Ah, a Patrícia. Oi, princesa. Oi. A Marinês mandou mais coraçãozinho. Mais Obrigada, coraçãozinho. princesa. Obrigada, Marinês. A Vilma. Oi, Teté linda. A Vera. Oi, Vera. Oi, princesinha de Jesus. Oi, Vera, eu te amo. Quem mais? Smiderli. A Rosângela. Eu misturei uma. Ó. A Marinês te mandou beijo. Eu misturei uma. Tu misturou o quê? Massinha? Uma. Uma só? Tem quantas cores aí? Rosa e verde. Rosa e verde? Pra mim isso é um azul, sabia? A Patrícia lá. A Patrícia, você é linda. Olha quanto coraçãozinho a Patrícia mandou. Obrigada, Patrícia. A Simone também te mandou coraçãozinho, ó. Diferente. Só um. Poxa vida, eu queria... A Magda tá dizendo que a filha dela também se chama Esther. É? Tu acha que só tu tem o nome de Esther? Não. Na Bíblia não tem uma Esther? Sim. O que a Esther da Bíblia era? Uma princesa. Uma princesa. Eu, né? Tu é princesa? Sim. É. Olha que minha unhona. A Patrícia diz, eu te amo. Te amo. A Vera também diz que te ama. É porque Ó, a Mirella tá te mandando beijinhos. Manda beijo pra Mirella. Diz beijo, Mirella. Manda um beijo, diz beijo, Mirella. Beijo, Mirella. É, isso. Certo, gente? Deus abençoe. Olha quanto coraçãozinho chegando agora. Olha isso aí. Olha aquilo lá. Olha aquele lá. Ó. Olha a Patrícia, o que a Patrícia mandou pra ti. Obrigada, Patrícia. Gente, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Vai orar? Então ora. Amém. Já orou? Sim. Que oração instantânea. Oxi. Manda beijo, então. Tchau, pessoal. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Pessoal. Deus abençoe. Pessoal, Ah, olha o que eu vou fazer. o que tu vai fazer? Olha. Que legal. Parabéns. Muito bonito. A Marinês te faz uma pergunta. Quando tu vai lá comer um churrasco? Daqui da manhã eu vou. Amanhã? Porque hoje tá escuro. Hoje tá escuro. Vamos combinar. Vamos combinar um churrasco. Vamos combinar, eu acho. Vamos combinar um churrasco, né? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz que excede todo entendimento. Pessoal, eu cortei a cabeça da cobra. Era uma cobra. Sim. Tá, manda beijo pro pessoal, então, pra nós encerrarmos a live. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like. Torne-se um membro do canal. Chuva de like. Chuva de like. Chuva de like? Chuva de like. Chuva de like, pessoal. Eu quero lá ver com a minha mãe. Tá, tchau. Mãe, eu quero ver contigo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.